Olá, eu sou o pastor Fernando Francelino e você está no canal oficial da Igreja CI. Se você ainda não é inscrito no canal, quero te convidar a se inscrever agora e ativar o sino para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Você assistirá agora uma mensagem de boas novas, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que revelará o teu caminho e te ajudará a desfrutar da vida abundante e eterna que o Senhor tem para você. Que Deus te abençoe. Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas livraram-se dos balaíns, dos postes sagrados, e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúnam todo o Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor em favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor, e naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: não pare de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que Ele nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu como holocausto inteiro ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel, mas naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Pai, obrigado pelo teu amor, Senhor, pela tua palavra e por mais esse momento. Te pedimos, Senhor, que a tua palavra se revele aos nossos corações, que o Senhor nos ajude a compreender a tua boa, agradável e perfeita vontade, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Nos últimos dias eu tenho sentido um encargo muito importante sobre a igreja do Senhor e como o Espírito de Deus está se movendo na igreja, em favor da igreja, e a expectativa dos céus pela resposta da igreja, pelo posicionamento da igreja do Senhor. Nós estamos vivendo dias sombrios, estamos entrando, e diante de nós, dias difíceis surgirão, e nós temos uma palavra de Jesus para nós. Primeiro, para nós não nos desesperarmos, porque esses dias serão abreviados. Depois, que nós devemos nos levantar, então, responder aos céus como igreja, porque a dificuldade dos dias que virão para a igreja é o sinônimo da redenção que se aproxima. A igreja se preparar, a igreja estar pronta, a igreja estar ataviada, a igreja estar ativa, a igreja realizar a vontade de Deus. E quanto mais se aproximam os dias, mais intensificarmos o propósito de Deus na nossa vida. A palavra de Deus fala que os dias agora nós estamos mais próximos daquele dia, do dia do Senhor, do que quando cremos. Olha para este ano.
Se você fizer só uma reflexão acerca do ano de 2020, nós estamos em dezembro já. Será muito pior voltar atrás, retroceder, do que continuar avançando. O caminho de volta será muito mais longo, inclusive, do que o que falta para chegarmos diante de tudo que o Senhor nos prometeu. São dias da igreja olhar para o Senhor como razão única, como autor de fato, como a Bíblia fala que Ele é. Os olhos fitos no Senhor. Eu falei aqui sobre Pedro, que ao reparar o vento começou a afundar. O erro de Pedro foi tirar os olhos dos olhos de Jesus. Porque enquanto Pedro olhava no fundo dos olhos de Jesus, Pedro andava sobre as águas. A tempestade não lhe atingia, não lhe afligia. A tempestade não tinha poder de destruição sobre Pedro. Mas quando Pedro tirou os olhos do fundo dos olhos de Jesus e reparou nas circunstâncias, ele começou a afundar. Isto serve para nós. Nós estamos vivendo dias turbulentos. Estamos vivendo dias onde de dentro da casa pessoas estão se levantando, deturpando, desprezando, desvalorizando, relativizando a palavra de Deus. Mestres que, dizendo-se sábios, estão tornando-se loucos. E nós vemos então uma tentativa de Satanás de enfraquecer o poder da igreja, que acontece por meio da compreensão da palavra. É pela palavra de Deus, é pelo Espírito da palavra, a palavra que é a espada de Deus, mais afiada do que qualquer outra espada de dois gumes, que penetra, que discerne, que constrói, que edifica, que destrói. E esta palavra precisa ser sobretudo acreditada. Nós precisamos confiar nessa palavra. Esses discursos de atualização da palavra caem por terra como a única frase de Paulo que disse que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a escritura é inspirada por Deus. De uns dias para cá eu tenho sido movido pelo Espírito a ler muito o Velho Testamento, porque os nossos irmãos, pais da fé, da igreja de Atos, não tinham as cartas, não tinham os evangelhos. Tudo aquilo estava sendo produzido enquanto eles iam caminhando. A sua referência eram os profetas, a sua referência eram as escrituras. E até isso hoje, muitos de nós, dentro da igreja, ouvimos pessoas desprezando. Quando nós vemos toda a escritura ser inspirada por Deus e útil para o ensino, para a instrução, para a correção e para a repreensão, e ela tem uma finalidade. Existe uma consequência na vida daquele que, olhando para a palavra de Deus e lendo a palavra de Deus, tem no coração a convicção de que ela é inspirada, que ela é útil. A consequência é que isto torna você e eu aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Existe uma boa obra para ser realizada.
Diz a palavra que Deus de antemão preparou estas boas obras para que você e eu as praticássemos. Homens e mulheres que, salvos pela graça, são encaminhados nesta graça para produzir grandes feitos na terra, um grande legado de salvação, de transformação de vidas. Não apenas nós termos sido alcançados pelo amor de Deus, mas a partir de nós, os nossos familiares, os nossos amigos, a sociedade em que nós habitamos, a cultura em que nós estamos inseridos, pessoas sendo transformadas pela mesma palavra que um dia nos transformou, útil e inspirada por Deus, e nos torna então aptos para toda boa obra. Nós vivemos dias difíceis e precisamos amadurecer como igreja. O texto que eu li, ele fala sobre um tempo de Israel em que Israel estava sofrendo os danos de uma vida de pecado e de afastamento de Deus. Entenda Israel aqui como a igreja. Entenda Israel aqui, fazendo um paralelo com os nossos dias, com a sua vida e com a minha vida, nós, a igreja do Senhor. Porque nós somos co-herdeiros com eles de todas as promessas. E o texto diz que era Israel que estava sofrendo ameaças, perseguições, danos. E isto se dava porque eles já estavam há cerca de 400 anos na terra que Deus havia lhes dado, usufruindo da terra, estabelecidos na terra, mas desviaram-se do propósito de Deus na terra. Não é uma palavra para o povo que está no mundo, não é uma palavra para pegar um caixote, levantar lá na praça pública e pregar para pessoas que nunca ouviram, não, é uma palavra exatamente para aqueles que já conhecem quem Deus é, sabem do que Deus é capaz, mas que no decorrer da vida e da experiência com Deus e do usufruto das promessas que Deus na sua fidelidade realizou, foram se desviando. E aí quando a gente faz uma analogia aos dias de hoje, a igreja do Senhor, parte desta igreja do Senhor, está desviada do relacionamento que Deus quer com ela na terra do Senhor. Desviados dentro da igreja. Você já conseguiu refletir sobre isso? Quantos de nós podemos estar desviados do propósito de Deus dentro, não fora, mas dentro? Os dias de Samuel eram dias aonde existia uma corrupção enorme no sacerdócio. Samuel foi gerado por Deus em Ana para corrigir uma degradação do sacerdócio de Israel. Os filhos de Eli, que estavam se corrompendo e corrompendo toda a nação de Israel, e Eli, que era o sacerdote, sumo sacerdote, não tomava uma atitude diante da corrupção e do pecado dos seus filhos. Então Deus gerou Samuel para trazer esta correção. Note que o plano original de Deus era que o legado fosse passando de pai para filho, de pai para filho, mas os filhos estavam corrompidos. E qual era a corrupção deles? Duas. Primeira, a imoralidade sexual, o pecado sexual, que nos dias da nossa geração tem sido o pecado mais destruidor, e que tem afetado inclusive a igreja do Senhor. Você certamente conhece grandes homens e mulheres de Deus, chamados por Deus, ungidos por Deus, escolhidos por Deus, que tropeçaram nessa área,
que caíram nesta área, que escandalizaram nesta área. No Brasil você pode puxar uma lista de homens que foram levantados pelo Senhor, e este foi o erro fatal. Este foi o tropeço. O outro pecado grave dos filhos de Eli é que, pela iniquidade, por esta promiscuidade que eles estavam realizando, eles também se tornaram gananciosos. E eles começaram a se locupletarem das ofertas do Senhor para o sacerdócio, para o templo, para a expansão e a manutenção daquilo que Deus havia estabelecido como igreja. Eu vou chamar de igreja, né? Naqueles dias. A palavra de Deus fala que o trabalhador, ele é digno do seu trabalho, do seu salário, que aquele que prega o evangelho vive do evangelho, e ele tem o direito dado por Deus de ter uma vida digna, honrada. Entretanto, não toque naquilo que Deus não lhe deu. Contente-se com o que tem e viva com o que tem, daquilo que Deus lhe deu como salário, como fruto do seu trabalho. Você tem liberdade, mas não toque nas coisas que não lhe pertencem. E nós vemos também nos dias de hoje, parte da igreja se desviando, caindo, porque há esta mistura, uma ganância. Você muitas vezes vai a um culto com o coração aberto, com o coração piedoso, com o coração para adorar ao Senhor, e todo mundo aqui que tem o Espírito Santo de Deus discerne todas as coisas, e você percebe muitas vezes em determinados ambientes que tudo gira em torno do negócio, da grana, do dinheiro. E eu falo especialmente para nós evangélicos, porque é a maior crítica que nós sofremos. Existem irmãos nossos da igreja do Senhor que têm vergonha, muitas vezes, de levar alguém numa igreja, porque ao levar na igreja vai se constranger aquele que está visitando, porque chega lá, o pastor só fala de dinheiro. Tudo está voltado para a grana. Israel vivia esses dias. Só que eu louvo a Deus que, apesar de existir isto, e nos nossos dias isso acontece muito, e o Senhor está expondo esse sistema, especialmente essa pandemia revelou o que é igreja e o que é cassino gospel. A pandemia revelou isto. O Senhor está trazendo à luz e expondo. E às vezes as pessoas perguntam: meu Deus, por que esses escândalos? O que vai acontecer? O que será? É exatamente a exposição que manifesta a Deus, porque Ele é um Deus de luz. E aqueles que escondem os seus pecados não prosperam, mas aqueles que confessam e largam encontram misericórdia. Então é a exposição, é exatamente aí que Deus está. Mas existe algo poderoso acontecendo num contra-ataque celestial. Deus está levantando um remanescente, um povo com mãos limpas, que estabelecerá a justiça de Deus na terra nos próximos tempos. E eu quero declarar em nome de Jesus que você faz parte dessa igreja. Um povo santificado no Senhor, um povo que não se corromperá, um povo que guardará o seu coração, um povo que guardará os seus passos, um povo que entende o que Jesus Cristo nos ensinou sobre o Pai, e que entende o que a palavra do Senhor diz a respeito de Deus, quando ela nos ordena: sede santos, porque Deus é santo, e sem santidade ninguém verá o Senhor. Um remanescente que está sendo preparado, tal como Samuel, que em dias difíceis para Israel foi levantado para estabelecer justiça,
Samuel foi o último grande juiz da história de Israel. Depois disso ele ungiu Saul como o primeiro rei, e começa então a era dos reis. Mas era ele quem estabelecia a justiça como um sacerdote. O rei foi dado a Israel porque Israel queria um rei, mas o plano de Deus era que sacerdotes governassem. E Deus está restaurando esse plano. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus, para manifestar as grandezas daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Sacerdotes do Senhor, uma igreja que é coluna e baluarte da verdade nos nossos dias, e que vai se levantar nesse tempo caótico, para estabelecer sim justiça às nações, para falar sim sobre o amor de Deus a pessoas que precisam ser salvas, para levar sim ao conhecimento do mundo que existe um Salvador e que morreu por eles e que os ama. Porém, o conserto, como diz a palavra, começa primeiro dentro de casa, começa primeiro conosco. Então são dias de convocação do Senhor, nos chamando para um concerto com Ele. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a instrução, mas também para a correção e para a repreensão. Glória a Deus pelas suas correções e pelas suas repreensões, porque onde existe amor verdadeiro, existe disciplina. Se não existir disciplina, não há amor verdadeiro. A insensatez está ligada ao nosso coração, mas a correção do Senhor nos livra da morte. A disciplina do Senhor nos livrará da morte. E o Senhor está preparando um remanescente para contra-atacar esta cultura deturpada, onde o povo de Deus se desviou, aonde o povo que precisa manifestar a salvação precisa primeiro consertar-se com o Senhor. Como disse Pedro, começa primeiro dentro de casa. O dia do acerto de contas, o dia do conserto, para que haja esse grande avivamento que nós esperamos, começa com um acerto de contas conosco, Deus nos corrigindo a nossa rota. Um povo que está dentro, que não está fora, que porque desviou-se, começa a sofrer as dores do pecado, porque como diz a palavra, o pecado gera morte, gera destruição. Então Israel estava nesses dias vivendo esta perseguição dos filisteus, e a razão pela qual os filisteus prevaleciam contra eles era porque eles haviam se desviado do Senhor. E então, cansados de sofrerem, eles se voltam para Samuel e dizem: Samuel, orem por nós, nos ajude a nós vencermos mais uma vez, novamente. Já vencemos tantas batalhas, o Senhor nos trouxe até aqui, mas agora nós estamos desviados do propósito. E aí Samuel, que é o sacerdote, o remanescente, aquele que tinha mantido as suas mãos puras, o seu coração puro, ele fala para o povo: vocês querem voltar-se para o Senhor? Nós vivemos um tempo de superlativismo religioso, onde conceitos da palavra do Senhor que são facilmente compreendidos, nós tornamos muito complexos. Revelação significa tirar o véu, significa trazer esclarecimento. E às vezes nós complicamos demais a palavra de Deus e não simplificamos a palavra. E aí por isso as pessoas não entendem a palavra, e por não entenderem tropeçam. Diz o texto de Mateus, quando Jesus fala sobre a parábola do semeador, ele diz que a semente que é roubada do coração, comida pelas aves, que simbolizam o mal, que arranca totalmente a semente, é aquele coração e aquela pessoa que, ouvindo, não compreende a palavra.
Pode ser porque não deu atenção, não quis saber do que estava sendo dito, não quis refletir sobre o que estava sendo dito, sim, mas em alguns casos é porque nós complicamos. Nós que temos a revelação da palavra. Samuel disse assim: voltem-se para o Senhor. Você sabe o que é voltar-se para o Senhor? É o que lá no Novo Testamento nós vamos chamar de arrependimento. É o que na igreja nós chamamos de conversão. Samuel não estava num caixote na beira-rio chamando os pecadores ao arrependimento. Samuel estava dentro de Israel, o povo de Deus, conhecedor da Torá e das Escrituras, dizendo: arrependam-se vocês também. O interessante é que Jesus, quando prega a sua primeira mensagem, em Mateus capítulo 4, ele diz: arrependam-se porque o reino de Deus é chegado. Jesus não fala para os gentios, Jesus fala para Israel. Quando Jesus envia os 12, e depois dos 72, ele diz assim: vão e dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Olha como é possível, como igreja, nós estarmos desviados. E o Senhor está nos chamando a uma conversão, a nos voltarmos ao Senhor. Nós vivemos um tempo onde muitos de nós dentro da igreja nos convencemos, mas não nos convertemos. Nós nos convencemos que a palavra é a verdade, nós nos convencemos que Deus é Pai, nós nos convencemos que Jesus é o caminho, nós nos convencemos que não há outro, porém, nós ainda não nos convertemos em alguns casos, porque o convencimento é quando você reconhece que Deus é, a conversão é quando você sujeita toda a sua vida a quem Deus é. Às vezes nós estamos convencidos de que Deus é, mas nós ainda temos os nossos planos, os nossos projetos, ainda estamos marcando um encontro com Deus para daqui a algum tempo, porque existem coisas que são prioridades hoje na nossa vida. E Jesus Cristo, quando disse a um jovem conhecedor da palavra e temente a Deus, ele disse: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o entendimento e com toda a tua alma. É a totalidade do indivíduo que se entrega ao Senhor plenamente, sem reservas. Daqui para frente, ao encontro com o Senhor, não basta apenas eu me convencer de que Ele é, mas tão somente me entregar totalmente ao Senhor. É a conversão do negar-se a si mesmo. É a conversão de Paulo que disse: eu fui crucificado com Ele, e agora já não vivo mais eu, mas é Ele quem vive através de mim, em mim. São dias em que o Senhor está conclamando dos céus a igreja a se converter. Que o nosso amém não seja apenas para reconhecer que Ele é, mas seja um amém de entrega a quem Ele é. É um tempo onde o Senhor está conclamando. Na semana passada eu ministrei uma palavra aqui, eu gostaria muito, se você não esteve no culto domingo de manhã, e nem assistiu na internet, assista, está lá no YouTube, que fala sobre a convocação. São dias proféticos, guarde isso que o Senhor está fazendo, porque é muito especial. Pula para dentro do que o Senhor está fazendo, porque são dias muito especiais. E lá em Isaías 42, o Senhor, falando sobre Jesus Cristo, disse: eis o meu servo, a quem eu sustento, o meu escolhido, em quem eu tenho prazer, porém nele o meu espírito, e ele fará justiça às nações. A palavra do Senhor vai dizer em Romanos que Jesus Cristo é o primogênito entre muitos irmãos, ou seja, esta promessa lá de Isaías, que muita gente quer anular, esquece isso, tem validade hoje sobre a nossa vida.
eis o meu servo, a quem eu sustento. Nós, a sua igreja, nós seremos sustentados pelo Senhor, se nós tão somente confiarmos no Senhor e entregarmos a nossa vida totalmente ao Senhor. Não precisa mais dar o seu jeitinho, confie que Deus já deu jeito em todas as coisas, na cruz do Calvário em nosso favor. E converta-se. Conversão é esta mudança de trajetória, é mudar completamente, é focar os olhos na cruz e entregar-se ao Senhor. É a primeira coisa que Samuel vai dizer para eles. Entenda os filisteus aqui como o adversário da nossa vida. Estamos vivendo um tempo de usufruto, onde nós plantamos, onde nós estamos vendo colher, porque a terra é boa, a terra é fértil. A terra por si só germina, dá a semente e ela cresce. É o que diz a palavra. A fertilidade da terra e a formação da semente e dos frutos não é obra nossa, é obra do Deus Todo-Poderoso, que sempre foi, sempre será Deus. Só que existe algo que acontece muitas vezes conosco, que acontecia com Israel lá atrás, que era ver os frutos e não conseguir colhê-los, porque quando eles iam colher os frutos, os adversários roubavam, entravam na terra que lhes pertencia e tomavam aquilo que era deles por direito. E Samuel diz assim: o problema é que falta para vocês voltarem-se para o Senhor, de todo o coração, de toda a alma, com todas as tuas forças. Uma igreja que ela é mais do que um encontro de domingo. São dias desta convocação do Senhor. Samuel vai dizer assim: abandonem os deuses estrangeiros, estranhos, derrubem todos os altares que vocês estabeleceram no coração de vocês, que não seja para a adoração do Senhor, o único que é digno de louvor. Anulem, derrubem os altares, destruam a idolatria, afastem o coração de vocês da dependência de qualquer outra coisa que não seja Cristo, Senhor, autor e consumador da nossa vida. Muitos de nós ainda estamos aprisionados a superstições, estamos aprisionados a feitiços, a altares idólatras que estabelecemos no nosso coração. Jesus, o mestre do amor, o Senhor de toda a glória, lá em Apocalipse capítulo 22, o último capítulo e folha da Bíblia, como quem diz assim: se você leu tudo até aqui e esqueceu, não se esqueça do que eu vou te dizer agora, guarde isto: felizes são aqueles que entram na cidade pelas portas, porque lavaram as suas vestes e têm direito à árvore da vida. Felizes serão essas pessoas. Mas esse Senhor diz que fora ficarão alguns. E ele usa a expressão cães. É o meu pet, pastor, eu gosto tanto do meu cachorrinho. Não, é uma metáfora que o Senhor está falando, porque naqueles dias fazia-se a comparação a cães com pessoas que eram despudoradas, enganadoras, corrompidas. Por isso que Jesus diz assim: não atirem o que é sagrado aos cães, porque eles vos despedaçarão. Você já deu um alimento para um cachorrinho lindo, fofinho, que ficou ali esperando o alimento, e aí você deu e depois você foi botar a mão no prato, tomou uma mordida? Tem gente que tem esse espírito de cachorro. Você estende a mão e ele morde a tua mão. Jesus diz que não é para nós atirarmos aquilo que é sagrado para nós. O que é sagrado para nós? O que é mais sagrado senão o propósito de Deus na nossa vida? Senão o nosso relacionamento com Deus.
senão as experiências que temos, que nos dão esperança para vivermos a vida que temos que viver aqui até que Ele venha. Não atire o que é sagrado. Jesus disse para não compartilhar com pessoas assim, mas disse sobretudo para nós também não sermos essas pessoas. Aqueles que praticam feitiçaria, imoralidades sexuais, aqueles que cometem idolatria e amam e praticam a mentira. É Jesus, na última carta da Bíblia Sagrada, no último capítulo, nos últimos versos, conclamando, dizendo: voltem-se para mim, porque vocês serão felizes e entrarão com as vestes lavadas e terão acesso total e liberdade para usufruírem da árvore da vida. É o que Samuel está dizendo. E aí Samuel diz assim: consagrem-se. Olha que são 3 coisas que Samuel diz: arrependam-se, voltem-se, convertam-se, destruam no coração de vocês tudo que tem roubado o relacionamento íntimo e único com o caminho. Não existem caminhos, é o caminho. E consagrem-se. Nesta atitude, de superlativa que nós temos muitas vezes nos nossos conceitos, nós também deturpamos essa palavra. Nós achamos que consagração é um estilo, que consagração é uma aparência. Às vezes, irmão, quer tomar uma água, comer? Não, eu estou em consagração. Não é isso que significa a palavra consagração. Consagração significa dizer que você tomou uma decisão definitiva, firmemente estabelecido. Você sabe quem é consagrado? É alguém que decidiu andar com o Senhor e vai com Ele até o fim. Aconteça o que acontecer, não volto mais atrás, as coisas antigas já passaram, e se é para viver vida, é para ser em novidade, eis que tudo se fará novo. O maior benefício que nós como igreja damos a Satanás contra nós é a dúvida. É no campo da dúvida que ele arma as piores armadilhas. É no campo da dúvida que ele nos tira dos maiores lugares que o Senhor tem preparado para nós. É a dúvida, o campo, a dúvida, se você foi chamado, se você é escolhido, se Deus realmente falou, se realmente vai acontecer. No meio da tribulação, a dúvida, e a dúvida é o terreno fértil para que Ele destrua tudo que o Senhor está promovendo sobre a sua vida e sobre a minha vida. E é por isso que a palavra do Senhor diz: justo vive por fé. A certeza daquilo que eu espero e a prova daquilo que eu não vejo, porque o que eu espero e o que eu não vejo está nas mãos daquele que é fiel e certamente fará, daquele que é fiel e certamente cuidará de mim, daquele que me trouxe até aqui, certamente continuará me levando daqui para frente, e eu certamente chegarei. A minha fé não está estabelecida na minha capacidade, não está estabelecida em homens, não está estabelecida em governos, não está estabelecida em planos econômicos. A minha fé está estabelecida no autor dela e também no consumador dela, e é por isso que nós não duvidamos, nem que seja para chegar todo arrebentados, mas nós vamos chegar, porque o Senhor é por nós, e se o Senhor é por nós, quem será? Quem será contra a igreja do Senhor? É tempo de decisão, meu irmão. É tempo de decisão, minha irmã. Um homem decidido, uma mulher decidida é poderosa, é forte, é valente. Isto é uma pessoa consagrada. É o que Samuel está dizendo. Voltem-se para o Senhor, destruam
os penduricalhos que estão atrapalhando, venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, deixa eu aliviar vocês de tudo isto, e tomem uma decisão, não olhem mais para trás, porque aqueles que retrocedem são destruídos, mas vocês avançarão e encontrarão a misericórdia. Nós já chegamos muito longe para voltarmos atrás. Essa palavra de Samuel trouxe eles novamente ao centro, ao entendimento, à compreensão. Diz a palavra que eles se reuniram, que eles começaram a orar em Mispá, que significa torre de vigia, e que quando eles começaram a orar, os filisteus, sabendo disso, decidiram lhes atacar. Quem aqui de oração sabe que quando a gente determina no coração orar, nós somos atacados. Quem costuma orar sabe, pastor, eu comecei a orar num propósito e parece que... Só que aí diz o texto, olha Jesus aqui, em 1 Samuel capítulo 7, olha Jesus. Diz o texto que Samuel sacrificou um cordeiro, ainda não desmamado, como holocausto ao Senhor. O cordeiro é Cristo. Quando o inimigo começar a te atacar, olha para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e ele baterá em retirada. Quando você se posicionar e as coisas começarem a parecerem que vão dar errada, lembre-se de que em Jesus já deu tudo certo. Apocalipse diz que um dia nós estaremos diante do trono e do Cordeiro. João teve uma visão de uma grande multidão que não podia se contar, de vários povos, tribos, línguas e nações, de vestes brancas e segurando palmas, e eles cantavam: a salvação pertence ao nosso Senhor, que é digno, e ao Cordeiro. E diz a palavra que os anjos, os anciãos, também se prostravam e cantavam: bendito é o Senhor. E um ancião chega até João e pergunta: você sabe quem são essas pessoas? E João diz: eu não sei, mas tu o sabes. E ele responde a João: estes são aqueles que vieram da grande tribulação e alvejaram, lavaram as suas vestes e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Jesus é a garantia da nossa vitória. Diz a palavra que enquanto ele sacrificava, não foi Israel que lutou, foi Deus que colocou os filisteus em pânico. E eles começaram a fugir, e eles começaram a correr de Israel, porque enquanto eles sacrificavam o cordeiro, enquanto eles olhavam para o cordeiro, enquanto Samuel olhava para o sangue do cordeiro sendo derramado, Deus colocou os inimigos em pânico. Ei, guarda isso no teu coração, você não foi criado para ter síndrome de pânico. Síndrome de pânico tem que ter, é o nosso adversário, é ele que tem que dormir com barulho na cabeça. Depressão, ansiedade, angústias da alma, pânicos e tantas outras coisas que tentam implantar no nosso coração nesses dias turbulentos, vão tentar tirar o nosso coração da confiança no Senhor, mas nós olharemos para o sacrifício definitivo de Jesus na cruz do Calvário, que nos dá a convicção de que nós já somos mais do que vencedores. Assim como o homem está destinado a morrer uma única vez, assim também Jesus Cristo ofereceu-se em sacrifício uma única vez para tirar o pecado de muitos, e aparecerá uma segunda vez, não mais para tirar pecados, mas para trazer a salvação àqueles que o aguardam. O maligno não nos tocará se nós olharmos para o que Jesus Cristo fez. O nosso adversário sairá em pânico. Diz a Bíblia que eles saíram, quando eles viram o adversário em pânico correndo, eles saíram correndo atrás, colhendo despojos, matando e pisando sobre os inimigos. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas nós somos chamados do que mais do que orar ao Senhor e clamar ao Senhor para que Ele nos dê livramento. Nós somos chamados para nos levantarmos com ousadia e coragem do Espírito Santo e ouvirmos a palavra de Jesus, que disse: eu dei a vocês a autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre toda a obra do maligno, e ela
já não causará dano a vocês, porque o nome de vocês está escrito. Então não se acovardem, se levantem e tomem posse da vitória que é de vocês. Em Cristo nós já somos. Samuel, vendo tudo aquilo, pega uma pedra, e entre Mispá e Sem, ele levanta um memorial, e ele diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O que Samuel fez foi estabelecer um memorial. Você sabe que Deus é Deus de memoriais. Noé, quando saiu da arca, existe algo mais extraordinário do que fazer uma arca e ser escolhido por Deus para ser o segundo pai da humanidade, porque depois de Adão foi Noé? Será que é possível um homem esquecer-se de tudo isso? É. E por isso Deus nos ensina memoriais. Sabe por que a gente murmura? Porque a gente se esquece do que Deus fez até aqui. Mispá significa torre de vigia. Sem significa lugar de rochedo. Entre as respostas e as perguntas, construa um memorial. Entre as respostas que você já teve até aqui do Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou, e todos os desafios que você tem daqui para frente, todas as dúvidas e as perguntas que você tem daqui para frente, entre uma e outra coloque um memorial, e você certamente se lembrará de que até aqui o Senhor te ajudou, e o mesmo Deus que te ajudou te ajudará. Nós murmuramos porque nós nos esquecemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Jacó, quando teve um sonho, em Gênesis capítulo 28, fez um memorial, derramou óleo, dizendo: quando o Senhor cumprir, eu vou voltar aqui. Quando eu passar por aqui, eu vou me lembrar do Deus que me deu o sonho nesse lugar. E quando ele passou cheio de tudo aquilo que Deus havia lhe prometido, e lembrou-se que um dia, sozinho, esquecido, cheio de dificuldades, um sonho, ele levantou um memorial. Abraão, quando Deus lhe chamou em Gênesis capítulo 12, ele levantou um memorial, diz a palavra. Josué, quando atravessou com um povo o Jordão, Deus disse assim: tirem pedras do meio do Jordão e levantem um memorial de 12 pedras nas margens, para que as futuras gerações saibam que Deus foi com Israel e os fez atravessar em pés secos. Deus é Deus de memorial. E lá em Atos capítulo 10 diz a palavra que um anjo chega a Cornélio e diz: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram como memorial diante do Senhor. Levante um memorial hoje. Entre todas as respostas que você já recebeu do Senhor até aqui, quem aqui pode dizer que o Senhor lhe ajudou até aqui? Coisas que tinham tudo para dar errado, Deus fez dar certo. Proteção, abrigo, livramento de coisas que talvez a gente nem tenha percebido, mas o Senhor certamente nos livrou. Levante um memorial hoje diante das respostas que você já teve, porque todas as perguntas que hoje você tem também serão respondidas. E é isto que o Senhor está nos chamando para, como igreja, vivermos uma vida de usufruto pelo que Jesus Cristo fez, faz e certamente fará, em nome de Jesus. Você crê em nome de Jesus? Vamos nos colocar em pé e vamos orar.